vaso quebrado. Quero falar com vocês sobre o vaso quebrado. Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Essa palavra eu falei para os irmãos da terceira idade na última sexta-feira. E quero estendê-la para você também, que não esteve conosco naquele dia. Jeremias está falando do vaso que quebrou nas mãos do oleiro. E esse vaso foi feito de novo. Esse vaso foi restaurado. Mas eu quero dizer de um vaso que quebrou, mas não foi na mão do oleiro. O assunto deste vaso é restauração. O vaso sobre o qual eu quero falar, um vaso lindo, precioso, maravilhoso, feito por um especialista, um oleiro especialista. Um vaso que tinha brilho, um vaso que refletia a sua beleza. Mas este vaso foi colocado num jardim, num lindo jardim, rodeado de muitas flores, 4 rios, muita beleza. E este vaso ajudava a trazer mais beleza para aquele jardim. Aliás, não era um vaso só, foram 2 vasos. Um pouco diferente do outro, mas os 2 se completavam. Belos vasos. Estes vasos foram o homem e a mulher que Deus criou à imagem e semelhança dele. Por isso eram maravilhosos. Por isso estavam revestidos de luz e de glória. Mas aconteceu um acidente. Lá no jardim aconteceu um acidente que veio a estragar este vaso. Veio a estragar este vaso. O que aconteceu? Apareceu lá no jardim uma serpente. Mas não era uma serpente qualquer, não. Foi uma serpente que foi possuída pelo diabo, por Satanás, o inimigo de Deus. E esta serpente atacou aquele vaso. E o vaso acabou se estragando, sujando com uma sujeira chamada pecado. Deixou aquele vaso maravilhoso num estado deplorável, que nem o próprio Deus poderia olhar para ele. Foi isso que aconteceu. E foi preciso tirar aquele vaso do jardim. Mas por quê? Porque Satanás, o inimigo do homem, e o inimigo de Deus, o mesmo Satanás que fora expulso do céu, ele fez com que estes 2 vasos fossem expulsos, fossem tirados do maravilhoso jardim e colocado em outro lugar difícil de se ficar.
Deus ficou irado com a serpente e amaldiçoou a serpente, porque haviam estragado o seu vaso. Mas Deus, Ele não desistiu da sua obra. Ele não desistiu dos seus vasos. Ele prometeu restaurar este vaso. Deus planejou esta restauração durante centenas e milhares de anos para fazer de novo este vaso. Agora, segundo pareceu bem ao seu coração, Deus, foi isto que Ele fez. Mas para que Ele pudesse restaurar este vaso, foi preciso tirá-lo do lugar onde ele estava. Foi isso que aconteceu. Primeiro passo, restaurar o vaso, ou resgatar o vaso. Tirar o vaso do lugar que ele estava. E quem fez isto? O próprio Filho de Deus. Desceu lá do céu. Veio aqui, se tornou homem, semelhante a todos nós. E iniciou o processo de restauração do vaso. Primeiro passo foi o resgate. Pagar o preço do vaso. O vaso que já era dele, ele teve que pagar o preço para reaver este vaso e colocar este vaso num lugar seguro para poder dar continuidade no processo de restauração. E foi isto que Jesus fez. Ele colocou este vaso no melhor lugar que poderia ficar. Que lugar foi este? Nas suas próprias mãos. Foi neste lugar que Jesus colocou o vaso para iniciar de novo este processo. Foi isto. Com amor glorioso, Jesus buscou o vaso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos cantam de alegria. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, o preço que Jesus pagou por este vaso. E como nós sabemos disto? Ele disse: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Este vaso sou eu e você, ovelhas de Jesus, que Ele está segurando nas suas mãos. E Ele ainda disse aqui em João 10, 28, meu Pai que as amou é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu irmão, você é o vaso que está num processo de restauração, de aperfeiçoamento. Tudo aquilo que você está passando faz parte deste processo. Mas há muitos vasos ainda
que não foram resgatados. E Jesus veio a este mundo, já pagou o preço, mas eles precisam ser resgatados para entrar no processo de restauração e assim serem abençoados também. Deus não desistiu do vaso estragado. Deus continua amando você, com certeza. Isso tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graças Ele não me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou.